estadual, mais campeão paulista. O Corinthians é tido muitas vezes pelos comentaristas, de uma maneira geral, como um time de meio de tabela para o Campeonato Brasileiro. Começa acelerando, começa muito bem, é o líder do campeonato. E aí? Que fase do Rodriguinho, hein? É. Que fase, né? Jogador de seleção. Como é que chama isso que você falou aqui fora do ar, antes de começar? Jogar ganhando, né? Não, mas ele tá num momento assim... Confiança. Seleção, jogador da seleção, convocado. Tá jogando até mais adiantado, né? Tá quase como atacante, né? É atacante, ele tá fora da linha de 4 homens. Mas eu achei interessante o gol, né? Porque não é com a perna boa, mostra a confiança do atleta. A bola chega, ele nem olha direito pro gol, já gira batendo, né? Mostra o momento que ele vive e o time também, o Corinthians também. A gente vai falar do jogo, vamos analisar item por item, mas o Romero foi o destaque dos números. Como o segundo cara que mais desarma, o cara que mais finaliza no Corinthians, ou o segundo atrás apenas do Jô. Mas quem faz o gol da vitória, né, merece destaque como o Rodriguinho. O Rodriguinho está na enquete do Fox Sports, do programa Última Palavra, aí embaixo na tela. Qual é o destaque neste início de campeonato? O Dourado, que tem brilhado, né, com gols importantes pelo Fluminense. O Rodriguinho, que chega à seleção também jogando bem pelo Corinthians. O Prato, que já tinha feito contra o Avaí e também vai muito bem no clássico com o Palmeiras, que será assunto do programa. Ou o Luca, jogador da Ponte Preta, que carrega a Ponte. Com a saída do Potker, só para a gente ter ideia, o Luca é o único jogador do elenco da Macaca que tem mais de um gol. Ele tem 9 gols na temporada, em 23 jogos, é o artilheiro isolado do elenco. E hoje, mais uma vez, fez bonito fora de casa num jogo difícil pela manhã contra o Atlético. O Corinthians vai indo, Edmundo. Muito bem, obrigado. Então, Vilani, na semana passada, o Zinho estava aqui? Não, né? Vocês estavam viajando. Tava um pouquinho longe. Então, nós abordamos o tema Corinthians. E aí, todo mundo, Quesada, que é um crítico ferrenho da equipe do Corinthians, aí nós começamos qual é o time forte? Flamengo é forte, por exemplo. Flamengo é forte e o Corinthians é fraco. Teoria, tá? Aí começamos. Cássio, Muralha. Cássio. Fagner ou Pará? Fagner. Balbuena ou Vaz. Balbuena. Qual é o nome do zagueiro lá? Hever e Pablo. Pablo. Aí Guilherme Arana ou Trauco. Aí ficaram meio em dúvida, metade votou Trauco, outra metade votou Arana. Ficou mesa a mesa ali. Aí fomos pro meio campo. Márcio Araújo. Gabriel. Ou Gabriel. Todo mundo, Gabriel. Aí, Rodriguinho ou Arão. Todo mundo, Rodriguinho. Jadson ou Mancoe. Jadson. Enfim, quando chegou lá no final, a gente chegou à conclusão de que o que falta ao Corinthians são 2 atacantes. Porque o Jô, mesmo fazendo muitos gols, ainda tem a desconfiança de todo mundo. E o Romero, um operário da bola, que eu diria assim, ele mais joga para o time do que propriamente para ele, também dá conta do recado. Então é um time pouco badalado, principalmente no início da competição, e que aos poucos está ganhando cara e está conseguindo as suas vitórias e por isso é líder. Eu não entendo esse negócio de quarta força, não sei de onde saiu, né? Porque o Corinthians nunca vai ser quarta força do futebol paulista, vai estar sempre entre as primeiras, mas havia uma desconfiança muito grande, porque não contratava nenhum jogador de expressão e começou a temporada com o Fábio Carille, que era uma incógnita. Hoje está provado que o Roberto de Andrade estava com o pensamento correto. Olha, eu não sei quem é o dono da expressão, mas eu entendo o porquê o Corinthians era tido como quarta força, porque o São Paulo viveu uma badalação de trazer o Lucas Prato, Rogério Ceni técnico, o Palmeiras nem se fala com a quantidade de reforços, o Santos foi vice-campeão brasileiro atrás justamente do próprio Palmeiras, e o Corinthians, no primeiro dia de trabalho, chegou para a apresentação dos jogadores com polícia militar, com o protesto da torcida no portão. E, enfim, as coisas foram acontecendo. Já dá para colocar o Corinthians na primeira prateleira dos favoritos entre as equipes que vão brigar por título? Eu acho que não, mas acho que é importante a gente prestar atenção numa coisa. E até porque os líderes do campeonato nessa altura, eu falei dos 100%, mas independentemente disso, vai pegar o Cruzeiro com 7 pontos em 2003. Não tem muito mais líder de campeonato na terceira rodada que ganha o campeonato, não. No ano passado, líderes do campeonato nessa altura eram Grêmio, Internacional e Santa Cruz. O Inter e o Santa Cruz caíram.
Não quer dizer que vai cair. Não é isso. A vocação do Corinthians é brigar por vaga na Libertadores. Mas o importante é entender o que está acontecendo nesse momento. Os times que estão ponteando são os times que menos perdem no Brasil. O Corinthians é o time que menos perde no Brasil. O Corinthians perdeu 2 jogos nesse ano. O Cruzeiro... Isso literalmente. Literalmente. Isso, quer dizer, Cruzeiro... os números dos times que jogaram os estaduais da Série A, que estão jogando a Série A, o Corinthians 20. é o time que menos perdeu. O Corinthians jogou 29 partidas no ano e perdeu 2. O Palmeiras, que é o elenco mais caro do Brasil, jogou 26 partidas no ano e perdeu 7. Olha a diferença. O Cruzeiro perdeu 3 jogos no ano. O Flamengo perdeu 3 jogos nesse ano. O Grêmio perdeu 4 jogos nesse ano, contando o jogo da Primeira Liga. Os times que estão na ponta nesse início de campeonato são os times que não perdem. Claro que para ser campeão brasileiro, a lógica é você formar pontos vencendo partidas, empatando pouco. O Corinthians é um time que empata muito. E vem de 2 vitórias fora de casa. Exato. Contra a Vitória e contra o Atlético Goianiense. Que, aliás, é uma distorção da tabela do Campeonato Brasileiro. Eu não gosto do que foi feito com a tabela do Campeonato desse ano. Acho que ela desequilibra. Não desequilibrou no começo. Por que eu estou dizendo isso? Normalmente a tabela do campeonato, o Zinho vai lembrar do Vasco no ano passado. Você joga uma em casa, uma fora. Uma em casa, uma fora. Uma em casa, aí tem uma hora que tem que repetir. Sexta, sétima rodada, repete 2 em casa ou 2 fora. Sim. A tabela desse ano, ela tem 5 grupos. Então você faz 5 jogos em 5 jogos. Desses 5 você faz 3 fora e 2 em casa. Nos 5 jogos seguintes, você faz 3 em casa e 2 fora. O Corinthians começou no grupo dos que começam jogando fora. Então, das primeiras 5 rodadas, ele vai fazer 3 jogos fora de casa. O Cruzeiro, o Grêmio e o Corinthians estão nessa família. E o Corinthians e o Cruzeiro, que são líderes, jogaram 2 fora e 1 em casa e tem 7 pontos. Então, em teoria, eles largaram muito bem numa tabela que podia desequilibrar o campeonato. O Corinthians está muito bem? Te encanta, Zinho? Não é que me encanta, mas eu acredito que você tem razão no que você falou da quarta força, porque a gente analisa aquele momento ali. Tudo que está acontecendo, formação de elenco, pressão de torcida em cima da diretoria. Então, tinha essa desconfiança com o time no Corinthians no Campeonato Paulista. E as outras equipes viviam um momento melhor. Mas o futebol é maravilhoso e apaixonante por causa disso. Porque quando a bola rola, quando o juiz apita e começa o jogo, ninguém sabe verdadeiramente o que vai acontecer. E aconteceu com o Corinthians de formar um grupo, de um treinador ganhar confiança, de executar o trabalho dele e muito bem feito. Né? O Fábio Carille vem fazendo um trabalho muito bom. E é um cara que já estava ali dentro, já conhecia o elenco. Eu acho que o Corinthians faz um jogo sólido. Tem um jogo que faz ele sonhar sim em brigar por títulos. O Edmundo falou em Romero Operário e esse número da posse de bola chama atenção porque a gente espera dos grandes times, ainda mais contra o Atlético Goianiense, por exemplo, com todo respeito à torcida do Atlético Goianiense, que o Corinthians proponha, que o Corinthians tenha muito mais a bola, que o Corinthians tome a iniciativa do jogo e, de novo, o PVC, o Corinthians ganha uma partida no ano com menos posse de bola do que o adversário. Era o que eu ia chamar a atenção, que você chamou a atenção bem para isso, porque a maior parte dos jogos que o Corinthians tem menos posse de bola, ou melhor, a maior parte das vitórias do Corinthians são jogos em que ele tem menos posse de bola, como esse daqui. Qual foi o último jogo que o Corinthians teve mais posse de bola que o adversário? Chapecoense 1-1 em Itaquera. Não ganhou o jogo, jogando em casa. É incrível. Olha a tabela, né? Ele jogou 2 fora e ganhou as 2. Os 6 pontos foi fora de casa. Em casa, ele não fez o resultado. Daqui a pouquinho o Simão vai analisar os lances polêmicos da arbitragem para a vitória do Corinthians. Edmundo, você já jogou em diferentes equipes, né? Eu digo de pequeno porte, médio porte e grande porte. Como que é jogar sem a bola? O que é que muda? A característica individual de cada atleta. Quando você... E aí é mérito do treinador. Se você sabe que o seu time tem pouco talento para poder ter a bola no campo do adversário, você chama a marcação e faz o que você tem melhor, né? Que é a velocidade, transição. Esses jogadores do Corinthians, eles se defendem muito bem, né? A escola do Mano Menezes, do Tite, que o Fábio Carille acompanhou de perto, mostrava isso, que o mais importante era se defender. Quando você se defende bem e não toma gol, você está mais perto de vencer. É isso que o Corinthians tem feito. E tem uma transição. O Rodriguinho, o lance do gol é muito claro. Em projeção, ele vai chegar lá dentro da área, acompanhando toda a jogada para fazer o gol.
jogar sem a bola é explorar o contra-ataque, é dar a bola ao adversário para poder, no erro do adversário, se aproveitar. Coincidência ou não, e aí não é culpa do Corinthians, pegou dois times que vivem momentos muito difíceis fora de casa, o Vitória e o Atlético Goianiense. Já há quem aponte o Atlético Mineiro como virtual rebaixado. É um time Atlético Goianiense, que é um time virtualmente rebaixado, porque não tem força para fazer gols nos adversários, perdendo 2 partidas de forma consecutiva, jogando lá no Serra Dourada, no seu estádio. Então, a tabela do campeonato, ela é boa, é ruim, para quem ganha ou para quem perde. Para quem perde é ruim, para quem ganha é ótimo. Então, assim, o Corinthians está conseguindo os seus resultados pelo seu estilo de jogo, pelo momento que vive a equipe e pela fragilidade dos 2 adversários que encontrou. Também, verdade. O Atlético tem um detalhe que é importante da gente lembrar, não em relação ao Corinthians, em relação ao próprio Atlético pela sequência. Ele vai jogar a maior parte dos jogos dele no Estádio Olímpico. Tem 13 mil lugares de capacidade. Ele conseguiu um acordo com a CBF, porque a capacidade mínima para os jogos do Brasileirão seria de 15 mil, ele pode jogar no estádio para 13 mil. Mas nos jogos contra Flamengo e Corinthians, ele decidiu jogar no Serra Dourada por causa da capacidade de público. Talvez, ele consiga no Estádio Olímpico, com mais caldeirão, consiga fazer uma força que ele não teve nos 2 jogos em casa. Mas que de fato ele perdeu 6 pontos que tornam ainda mais difícil a briga para não cair. Ele jogou na estreia contra o Coritiba e perdeu. Perdeu fora. Primeiro jogo fora de casa. E nas 2 últimas rodadas, além dessa contra o Corinthians... Flamengo. Flamengo Pelo Campeonato Brasileiro do Curitiba e pela Copa do Brasil perdeu também. Em sequência. Isso. Ele tomou 4 do Curitiba e 3 do Flamengo. Uns 7 gols. Hoje ele perdeu apenas de 1-0, ele toma 8 gols e não faz nenhum. Isso é preocupante. O time, em casa, pelo menos, tem que fazer gol para tentar escapar do rebaixamento.